Vamos lá para a parte 2 da aula de lei de velocidade. Muito bem, na parte passada, a gente falou sobre reações de substituição. Aqui a gente tem uma reação de substituição como aquela que a gente viu. O bromometano reage com o OH-, formando o álcool metílico e o íon bromito. Nota que o laranjinha foi substituído pelo azul. Eles trocaram de lugar. Essa é uma maneira através da qual uma substituição pode acontecer. É uma forma de substituição. Só que tem um outro tipo de substituição. Olha só. Aqui a gente tem o brometo de terc-butila. Esse TBU quer dizer terc... Oh, meu Deus, eu estou me descabelando aqui. Esse TBU quer dizer a terc-butila. Ok? Só uma forma de abreviar isso. Primeiro, o que vai acontecer é que a terc-butila se quebra. O TBU-BR se separa em TBU e BR. Então, primeiro o brometo de terc-butila jogou o bromo para fora. Primeiro o bromo caiu fora. E depois disso acontecer, o OH veio e foi lá e colou no que sobrou e formou o álcool. O que eu quero mostrar para vocês com isso? A gente viu na aula passada como é que aconteceu essa aqui de cima, em que tudo acontecia simultaneamente. Uma ligação começava a se formar, enquanto a outra se quebrava. Aqui embaixo a gente está vendo uma opção diferente, em que primeiro uma ligação se quebrou, para depois a ligação se formar. Essas são duas formas diferentes de substituição. Você não precisa saber quando que uma acontece e a outra. Mas eu estou te mostrando que esse processo pode acontecer em uma etapa só, como a gente viu na aula anterior. As ligações se quebram e se formam ao mesmo tempo, na mesma etapa, ou a reação pode ter mais de uma etapa, como esse caso aqui de baixo. Teve duas etapas, a etapa 1 e a etapa 2. O efeito foi o mesmo. Um haleto de alquila gerou um álcool, só que primeiro foi uma quebra de ligação e depois foi uma formação. Foram duas etapas diferentes. Essas reações químicas, elas têm nomes diferentes para descrever esse fato. A gente vai chamar uma de elementar e a outra de não elementar. Importante você saber a definição de reação elementar e não elementar. Olha só, definições possíveis. Uma reação elementar é aquela em que as moléculas de produto se formam após uma colisão. É uma etapa só. Colide, pronto. Não tem mais de uma etapa. As reações elementares têm uma etapa apenas. É uma colisão apenas. As não elementares, aí vai ser a negação disso, né? As reações não elementares são as que têm duas ou mais etapas. É mais de um choque, é mais de uma colisão, são várias etapas. Então, reação elementar, uma etapa só. Reação não elementar, uma montoeira de etapa, ou pode ser duas só também, mas tem que ter mais de uma. Tudo bem? Olha como é que isso aparece em prova, temos itens que falam disso. Item 16 de uma questão da UEM. Por ser uma reação elementar, essa reação ocorre por duas ou mais etapas. Nada a ver, né? A elementar é uma etapa. A não elementar é duas ou mais etapas. Então, falso. Nada a ver com a definição. Item lá da UDESC. É a parte de um item. Uma reação, as reações em geral, ocorrem como um resultado de várias etapas. Cada etapa única, é chamada de uma reação elementar. É verdade, a maior parte das reações químicas tem várias etapas. Então, uma reação em geral é uma série de etapas. E cada etapa é uma etapa única. Então, cada etapa é uma reação elementar. Item verdadeiro. Tudo bem? É parte importante de definição. Você saber o que é elementar. Agora, na aula passada, eu vou ficar aqui do lado dos meus friends. Na aula passada, a gente viu uma forma de avaliar a velocidade média de uma reação química, fazendo cálculos. E eu mostrei para vocês como que dava para avaliar também a velocidade instantânea, olhando no gráfico. Quanto mais inclinado o gráfico, mais veloz estava a reação. Agora a gente vai ver como calcular, como fazer uma conta para saber a velocidade instantânea. Isso vai ser calculado com auxílio da chamada Lei de Ação das Massas. A Lei de Ação das Massas foi enunciada pelo Cato Goldberg e pelo Peter Wagner, que são dois físico-químicos, esses dois moços que estão aqui ao meu lado. Vamos ver como é que é, ou qual é o enunciado dessa Lei de Ação das Massas.
Digamos que a gente tem uma reação química como essa aqui. Ó. Temos o reagente Azão e o Bzão, com seus coeficientes, dando o produto Czão e Dzão, com seus coeficientes Czinho e Dzinho. A velocidade instantânea dessa reação química, representada pela letra V, como a letra do meu nome, é igual a K, que é uma constante, vezes a concentração do A, olha, um reagente, vezes a concentração do B, que é outro reagente, e cada um vai estar elevado ao seu coeficiente Azinho e ao seu coeficiente Bzinho. Vamos rever o que é cada uma dessas coisas dessa equação. V é a nossa velocidade instantânea. Em geral, ela vai estar medida como mol por litro por segundo, mol por litro por hora, mol por metro cúbico por segundo. Tem a unidade de concentração, né? E a unidade de tempo também. A constante K é chamada de constante cinética ou constante de velocidade. É uma constante cuja unidade varia dependendo de qual que é a equação. Ela está ali para manter as unidades fazendo sentido. A gente já fala um pouquinho mais dela, mas ela é uma constante chamada de constante cinética ou de velocidade. Concentração de A e concentração de B é a concentração dos reagentes. Foca nessa parte aqui, ó. Na equação de velocidade para reações elementares, que é o que a gente está falando aqui, só para as elementares, a gente vai colocar a concentração dos reagentes. Não é o C que vai ali, não é o D que vai ali, porque eles são produtos. É só o A e o B que são reagentes. Então, na lei de ação das massas, para eu escrever a lei de velocidade de uma reação, eu coloco a concentração dos reagentes em mol por litro, em geral. E esse Azinho e Bzinho, que são os expoentes que vão lá em cima das concentrações, vão ser os coeficientes dos reagentes, lá da equação química. Ó. O A que está aqui veio para cá para cima, o Bzinho que está aqui veio para cá para cima. Bem? Vamos aplicar isso. Olha só. Isso que eu mostrei para vocês aqui desse lado, isso que está aqui, é só para as reações elementares. Só para as reações de uma etapa só. Então, se a reação for elementar, só se ela for elementar, exclusivamente se ela for elementar, apenas se ela tiver uma etapa só, você vai aplicar tudo que a gente viu nesse slide. Vamos ver um exemplo. O EN. A UEM fala assim, se a reação for elementar. Então, ela é elementar, vamos aplicar o que a gente viu. Se ela for elementar, como é que eu escrevo a velocidade dela? A velocidade vai ser a constante vezes a concentração dos reagentes. A e D. A e D. Então, certo, concentração do A, concentração do D. Cada um vai ter que estar elevado ao seu coeficiente. O A tem coeficiente 2. A gente botou o 2 em cima do A, certo? O D tem coeficiente 1, e eu botei o 1 em cima do D, então certo. Quando a gente põe elevado a 1, não precisa escrever, o 1 está oculto ali. Então, o 1 eu não escrevi, mas eu sei que o 1 está escondido aqui em cima. Tudo bem? Então, item verdadeiro. A gente aplicou bem o que ele falou ali. Aqui a gente tem mais um para treinar. Você pode printar, deixa eu me esconder aqui, vou aparecer um pouquinho no print. Você pode printar isso daqui, tentar ver quais são os itens verdadeiros. A resposta vai estar lá na minha pasta do Estudos. Aí se você não souber como chegar no Estudos, tem aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar a resposta também já direto, o gabarito, aqui na descrição do vídeo. Aí você vê se você acertou ou não. E se precisar da resolução, ela está lá na plataforma do Estudos, beleza? Então printa aqui, tenta ver quais que são os itens verdadeiros. É a aplicação do que a gente acabou de ver sobre a formação de uma lei de velocidade. Põe os reagentes, põe o coeficiente e você testa se você entendeu bem isso. Top? Muito bem. Um outro aspecto, estamos aqui com a nossa aguinha de sempre. Um outro aspecto que vai ser cobrado e vai aparecer em uma montoeira de questão é sobre a ordem de uma reação química. O que é a ordem de uma reação? Vamos lá. Aqui temos a mesma reação que a gente viu antes, a reação elementar com sua lei de velocidade. Agora, olhando para a lei de velocidade, o que eu posso falar sobre ela? Eu posso falar assim, eu posso falar da ordem dessa reação com relação ao reagente A.
Com relação ao reagente A, qual que é o expoente que ficou lá em cima? O expoente, o que tem em cima do A? É o A, né? O Azinho. Então, a ordem com relação ao reagente Azão é o expoente dele, é o Azinho. E com o B? A ordem com relação ao B é o que tem em cima dele, é o Bzinho. A ordem total é a soma de todos os expoentes. Então, é o A, Azinho mais o Bzinho. Sempre que falar de ordem, ele quer saber qual que é o expoente na lei de velocidade. Então, o expoente do Azão é o Azinho, a ordem para o Azão é o Azinho. O expoente do Bzão é o Bzinho, então a ordem para o Bzão é o Bzinho. Qual que é a ordem total? É a soma de todos os expoentes. Tudo bem? Isso vai valer para qualquer tipo de reação. É elementar? Não é elementar? O expoente é a ordem. Às vezes a ordem é até fracionária. Tem ordem que é 1/2, tem ordem que é 3/2. A gente vai comentar um pouco mais disso mais pra frente. Mas ordem é simplesmente o expoente. Então se você olha para a equação e no expoente está escrito assim 5 milhões, a ordem é 5 milhões. Tudo bem? Quando ele fala da ordem total, ele pode falar assim, a ordem global da reação, ordem total da reação. Se ele quer saber só de um expoente, ele vai falar assim, ordem com relação ao Azão, a ordem parcial do Azão. Aí ele quer saber que ele quer saber só de um especificamente. Tudo bem? Vamos aplicar isso, olha só. A UDESC veio e me deu a lei de velocidade. Escreveu assim, velocidade é constante, sacarose é H+. Aí ele fala, a lei de velocidade é de primeira ordem. Primeira ordem quer dizer que a ordem é igual a 1. A lei de velocidade é de ordem igual a 1 em relação à sacarose. Então eu vou procurar a sacarose na lei de velocidade. Está aqui, sacarose, C12H22O11. Qual que é o expoente dela? É 1, o 1 que está ocultinho ali. Como o expoente é 1, é de primeira ordem para a sacarose. E de primeira ordem para os íons hidrogênio, vamos lá no íon hidrogênio, olha aqui. Íon hidrogênio, o expoente é 1, está oculto ali em cima. Então é de primeira ordem para o hidrogênio. Agora vamos fazer a ordem total, soma tudo. É 1 da sacarose, 1 do hidrogênio, deu 2. Então é de ordem 2 total. Segunda ordem total, item verdadeiro, olha só. O laranjinha ali é 1, o hidrogênio é 1, deu 2 no total. Beleza? Então item verdadeiro. Lá do Rio Grande do Sul, deu a equação de velocidade pronta. Falou assim, a ordem para cada reagente é 1. Gente, olha para a equação. Está todo mundo elevado a 1. Não tem ninguém ao quadrado, ninguém ao cubo, ninguém na quarta. Então a ordem de todo mundo é 1. E a ordem global soma todos os expoentes. Do íon permanganato é 1. Desse ácido aqui, isso aqui é um ácido, esse daqui é o ácido oxálico. É um composto orgânico. Temos um aqui e um aqui, total dá 2. Então a ordem global é 2 também. Beleza, item verdadeiro. Top! Mais um momento de para treinar. Agora eu vou me esconder aqui. Você pode printar, fazer esse exercício como você fez antes e ver se você entendeu bem essa parte das ordens de reação. Vai aplicar da mesma forma que a gente fez. Lembrando que a ordem de reação é simplesmente o expoente que aparece na lei de velocidade. Essa definição da ordem. A ordem é o expoente. Ok? Então, printou aqui, tentou fazer, busca o gabarito aqui embaixo na descrição e a resolução lá na plataforma do Estudos. Estamos quase encerrando essa parte 2 da aula. Aqui tem uma outra definição, que é o que a gente chama de molecularidade. Olha o que é a molecularidade. Isso aparece nas provas, mas é uma coisa que a galera costuma não estudar. Então é o tipo de coisa que vai todo mundo errar, porque em geral as pessoas não estudam a molecularidade, mas você tem que saber o que ela é. A molecularidade, olha a definição, é o número de partículas que está envolvida em uma colisão. Por exemplo, colidiram duas coisas. Molecularidade é 2. Vou pegar o meu... Estou aqui só os spray, né? Agora vai ser 3, né? Tem 2 com 3. Colidiram... meu Deus. Colidiram 3 coisas. Molecularidade 3. Agora vou pegar o meu prendedor de cabelo aqui. Vai colidir 4 coisas. Molecularidade 4. Então, a molecularidade é simplesmente quantas coisas que colidiram. Pode ter coisas iguais. Pode ser 2 prendedores de cabelo. Poderia ser assim, ó. É 2 iguais. Deixa eu tirar aqui.
daqui para elas ficar mais igual. Ah, foi duas iguais. Mas elas colidiram, é duas coisas colidindo. Então, a molecularidade é 2. Tudo bem? Nota que essa definição é só para reação elementar. Ele falou assim, molecularidade, tanana, tanana, para uma reação elementar. Então, só existe molecularidade para as elementares. Tudo bem? Só para quando tem uma etapa só. Aí ele ainda fala que a reação que tem molecularidade 1, a gente chama de unimolecular. Bem didático, né? Quando a molecularidade é 2, eu chamo de bimolecular. Quando é 3, pode chamar de trimolecular, não tem problema. Você vai achar lugar que fala trimolecular. Mas o que a IUPAC fala é termolecular. Pode falar tri, mas o oficial é termolecular. Então, unimolecular, bimolecular, termolecular, tetramolecular e vai indo, ok? O tetra e o pentamolecular não são muito importantes porque é raríssimo ter molecularidade maior do que 3. Pensa assim, se já é difícil duas coisas se encontrarem ao mesmo tempo, imagina que difícil que vai ser 3 coisas se encontrarem ao mesmo tempo, para ter uma colisão de 3 ao mesmo tempo. Imagina que difícil que vai ser para 4 se encontrarem ao mesmo tempo. Para 5 coisas coincidirem de se colidirem ao mesmo tempo é muito difícil. Então, praticamente não existe, ok? Agora, vamos aplicar isso então. Olha só, a gente viu essa reação um pouco mais cedo hoje. A gente tem o quê? O ozônio colide com o NO. Ora, o ozônio colide com o NO. Foram duas coisas que bateram, né? Se foi duas coisas que bateram, a molecularidade é igual a 2. É uma reação bimolecular. Bimolecular. Tudo bem? Vamos aplicar. Então, temos aqui uma outra informação. Nas reações elementares, que é para quando isso aqui serve, a ordem é igual à molecularidade. O valor é o mesmo. O que muda é a definição. Ordem é simplesmente o expoente. E ordem existe para qualquer tipo de reação. Molecularidade é o número de moléculas que se chocam. E isso é só para a reação elementar. Tudo bem? A definição dessas coisas é diferente. Olha o que a gente tem em itens. O 10 que fala. Na elementar, a molecularidade é o número de partículas, molécula, átomo, íon, que estão envolvidas. Sim, numa reação elementar, que é uma reação que só tem uma colisão, uma etapa, a molecularidade é o número de partículas que se colide, é o número de partículas que está envolvida. Então, sim, em verdadeiro. Item da UEM. Na reação N2O2 dando NO, se ela é elementar, porque para ter molecularidade tem que ser elementar, a molecularidade é 2. Vamos lá. Eu tenho o NO, eu estou me embananando com a câmera. Oh, meu Deus. Tem o NO e o O2. Aí eles vêm, pluk, se bateram. Foi duas coisas, né, que bateram, o NO e o O2. Eles bateram. Então, se teve duas coisas se chocando, a molecularidade é 2. Verdadeiro. Mais um. As reações elementares são aquelas que têm uma etapa só. Sim, cansamos de falar isso. E a ordem é igual à molecularidade? Sim. Vamos até testar antes, olha só. Nessa elementar aqui, qual que é a ordem? A ordem é 2, porque na lei de velocidade vai ficar N2 elevado a 1, O2 elevado a 1. A soma dos coeficientes deu 2, então a ordem seria 2. A ordem é 2 porque a soma dos coeficientes deu 2. E a molecularidade? A molecularidade é 2 porque foram duas coisas se chocando. A explicação é diferente, apesar de o valor ter sido o mesmo. Ok? Então aqui verdadeiro também. Para a gente fechar, eu gosto de botar sempre uma coisinha extra, a gente tem aqui algo chamado de equação de Arrhenius. O Arrhenius é aquele cara do ácido da base de Arrhenius, e ele fez estudos físico-químicos também, não só de ácido e base, em que ele encontrou uma forma de calcular o valor da constante cinética. Olha só, a equação de Arrhenius ela é assim. Constante cinética é igual ao azão, isso é uma outra constante, é o fator pré-exponencial, é uma constante, vezes o E. O E é outra constante, vale 2 e pouquinho, é 2, alguma coisa, elevado à energia de ativação, que a gente vai aprender daqui 2 aulas, mais ou menos, algo em torno de 2 aulas, dividido por R, constante geral dos gases, e por T de temperatura. O que eu quero mostrar para vocês com essa equação? Você não precisa saber isso aqui, decorar a equação nem nada assim.
Estou mostrando para vocês que existe uma dependência matemática entre a constante cinética, esse casinho, e a temperatura. Um depende do outro. A constante depende da temperatura. Se você fizer uma avaliação aqui da função, você vai ver que quanto maior é a temperatura, maior é o valor da constante. A constante aumenta quanto maior a temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou o valor da constante. Portanto, o que você precisa tirar daqui, tudo bem, é uma curiosidade a equação de Arrhenius. Agora, a conclusão você tem que saber que quanto maior é a temperatura, maior é o valor da constante cinética. A constante cinética depende da temperatura. E isso cai em prova, olha só aqui na CAF. A constante de velocidade varia com a temperatura. Agora é fácil, né? Você já até viu a equação. Então, sim, depende da temperatura. Não tem que conhecer a equação, decorar a equação de Arrhenius, mas tem que saber que a constante de velocidade K depende da temperatura. Tudo bem? Chegamos ao final da aula, parte 2. Temos ainda o retorno do Jedi, a parte 3, daqui a pouco, tudo bem? Então me acompanha até lá, pausamos aqui, e a gente já fala das reações não elementares.